Olá, seja bem-vindo ao canal Desbravando a Psicologia. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre o conteúdo Psicologia, Ciência e Profissão. Psicologia como ciência. Aqui vamos compreender os fundamentos científicos da psicologia, seus métodos de investigação, seu objeto de estudo e seu desenvolvimento histórico como ciência. A psicologia é uma ciência porque utiliza métodos sistemáticos de investigação, produz conhecimento que pode ser testado, reproduzido e refutado, constrói teorias baseadas em evidências empíricas, baseia-se em princípios como observação, experimentação, análise crítica e controle de variáveis. E o que caracteriza uma ciência? Ciência é igual conhecimento organizado mais método mais validação. Como ciência, a psicologia tem um objeto de estudo. E o que a psicologia estuda? Comportamentos, o que fazemos, reações observáveis, processos mentais, pensamentos, crenças, memórias e emoções, relação e interação humanas, dinâmicas sociais e processos biológicos associados ao comportamento. Temos algumas perguntas-chave para a ciência psicológica, como: por que as pessoas sentem, pensam e agem como agem? O que influencia o comportamento humano? Como se desenvolve a personalidade? Quais intervenções podem promover saúde e bem-estar? Para responder tais perguntas, a psicologia utiliza diferentes métodos conforme a abordagem e o fenômeno estudado, sendo eles método experimental, método observacional, método clínico, psicométrico, quantitativo e qualitativo. O método experimental corresponde em manipulação das variáveis, controle rigoroso e permite comprovar relações de causa e efeito. O método observacional é observação naturalista ou sistêmica, sem intervenção do pesquisador. O método clínico corresponde a entrevistas, análise de caso, histórico de vida, muito usado em psicologia clínica e em diagnósticos. O método psicométrico são os testes validados, avaliação de traços, habilidades, inteligências e personalidade. O método qualitativo são as entrevistas abertas, grupos focais, análise de discurso, explora subjetividades e significados. O método quantitativo são as estatísticas, escalas, questionários que medem fenômenos de forma numérica. A aplicação do método científico envolve a formulação de um problema, construção de hipóteses, escolha do método, coleta de dados, análise e interpretação e divulgação dos resultados. A psicologia integra métodos objetivos e subjetivos para abarcar a complexidade humana. Antes da psicologia ser reconhecida como ciência, a sua base é em outras ciências, como a filosofia, com Sócrates, Platão e Aristóteles, que já refletiam sobre a mente e o comportamento, na medicina, com Hipócrates, que observou a relação entre o corpo e a mente, e na fisiologia, estudo do sistema nervoso que influenciaram a futura ciência psicológica. Mas a psicologia se torna ciência em 1879, com Wundt, onde funda o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, na Alemanha. Foi o início de uma psicologia experimental. E assim surgiu a primeira escola da psicologia, o estruturalismo, por Wundt e Titchener, com foco na estrutura da mente, e o método utilizado era a introspecção. O objetivo do estruturalismo era analisar a estrutura da mente, isto é, decompor a experiência consciente em elementos básicos como sensações, percepções e sentimentos. E a introspecção consistia em observar a própria experiência consciente durante tarefas simples, relatar sensações, imagens e sentimentos sem interpretações subjetivas. E os experimentos eram controlados e repetitivos.
Só que essa escola teve críticas, como um método altamente subjetivo, dependia muito da análise do analisando, e os resultados eram difíceis de repetição, de se replicar. Mas foi um grande marco do início das escolas da psicologia, e com esses primeiros estudos surgiram outras escolas que veremos a seguir. Funcionalismo, William James. O foco na função dos processos mentais, a influência da biologia evolutiva. O funcionalismo foi uma das primeiras escolas de pensamento da psicologia nos Estados Unidos, surgindo como uma alternativa do estruturalismo. Enquanto o estruturalismo queria analisar a estrutura da mente, o funcionalismo buscava entender para que servem os processos mentais, qual era a sua função. O foco principal do funcionalismo era as funções dos processos mentais, como os processos psicológicos, pensamentos, percepções, emoções, ajudam o indivíduo a se adaptar ao ambiente. A mente como algo dinâmico, prático e orientado para resolver problemas. Assim, a experiência é vista como um fluxo contínuo, não como um elemento isolado que surge através de estruturas. O funcionalismo foi fortemente influenciado pela teoria da evolução de Charles Darwin. Especificamente, comportamentos e processos mentais são entendidos como adaptações evolutivas. A psicologia deveria estudar como estes processos ajudam o organismo a sobreviver, e a mente é moldada pelas demandas do ambiente. Métodos utilizados pelo funcionalismo. Ao contrário dos estruturalistas, os funcionalistas defendiam métodos mais amplos, tais como observação direta, testes psicométricos, medidas fisiológicas, estudo de crianças, animais e pessoas com alterações psicológicas. O objetivo era compreender a mente em ação, não apenas descrever seus componentes internos. Em síntese, as principais ideias de William James eram: a mente é um processo ativo, não conjunto de estruturas. As emoções têm base corporal. A consciência flui de forma contínua e a psicologia deve ser prática, aplicável e funcional. Surge então o behaviorismo, com os principais autores sendo Watson e Skinner. O behaviorismo é a escola de pensamento que defende que o objeto central da disciplina deve ser o comportamento observável, e não processos mentais internos, porque esses não podem ser medidos de forma objetiva. Surge nos Estados Unidos como uma resposta contra o estruturalismo. O estudo é o do comportamento observável, com condicionamento clássico ou operante. Sendo assim, o comportamento é entendido como uma reação mensurável a estímulos externos, a estímulos do ambiente, algo que pode ser analisado, previsto e modificado. Os processos mentais internos não são utilizados como explicação científica, pois não são diretamente observáveis, não podem ser mensuráveis. Aqui no behaviorismo existem dois tipos de condicionamento. O condicionamento clássico, que foi feito por Watson, baseado em Pavlov, envolve a associação entre os estímulos. Como funciona? Um estímulo neutro é pareado com um estímulo incondicionado. Depois de repetidas associações, o estímulo neutro se torna um estímulo condicionado, capaz de gerar uma resposta condicionada. Vemos bastante o exemplo do sino, comida e salivação. Depois do condicionamento, o sino emite a salivação. Watson aplicou o condicionamento clássico em humanos. Mostrou que emoções também podem ser condicionadas. Condicionamento operante, esse por Skinner, envolve consequências do comportamento. Um comportamento aumenta ou diminui conforme a consequência que produz. Consequências podem ser reforços positivos, adicionar algo, reforço negativo, remover algo, punição, reduzir um comportamento e extinção. Comportamento enfraquece.
Exemplo: um rato pressiona uma alavanca, recebe comida, aumenta a frequência do comportamento. Gestalt surge com Wertheim, Kegler, Kufica. A Gestalt é uma escola psicológica surgida na Alemanha no início do século XX. Seu foco é entender como percebemos o mundo com sua totalidade, organizadas e não com partes isoladas. A ideia central é: o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, nossa mente organiza estímulos de modo automático para formar padrões, estruturas e significados. A percepção segue leis da organização naturais, como proximidade, semelhança, continuidade, fechamento e figura e fundo. Estas leis explicam como nossa mente constrói padrões, mesmo quando informações estão incompletas. A ideia central que a Gestalt afirma é: a percepção humana é ativa, não passiva. Organizamos estímulos automaticamente. A experiência consciente é sempre um todo integrado, não fragmentado. Percepção como totalidade. O todo é maior do que a soma das partes. Psicanálise surge com Sigmund Freud. Fala sobre inconsciente, pulsões, conflitos internos, estruturas psíquicas e a teoria do desenvolvimento psicossexual. Uma das teorias centrais é a existência do inconsciente. Freud propôs que a maior parte dos processos mentais ocorre fora da consciência, no inconsciente. No inconsciente vivem desejos reprimidos, memórias traumáticas, impulsos socialmente inaceitáveis, conflitos internos. Esses conteúdos influenciam pensamentos, emoções e comportamentos, mesmo sem que a pessoa perceba. O que seriam as pulsões? Pulsões são forças psíquicas internas que movem o comportamento. Dois grandes grupos: Eros, pulsões de vida, sexualidade, sobrevivência, prazer e criatividade, e Thanatos, pulsão de morte, agressividade, autodestruição, repetição traumática. Freud entende o ser humano como um campo de forças em conflito entre a pulsão de vida e pulsão de morte. A personalidade é estruturada em três instâncias: id, parte instintiva, busca prazer imediato, segue o princípio do prazer. Ego, eu, parte racional, mediador entre o id e o superego e a realidade. E o superego, supereu, parte moral, internalização das normas, regras e valores. Os conflitos entre essas estruturas geram ansiedade e sintomas psíquicos. Teoria do desenvolvimento psicossexual. Freud propôs que o desenvolvimento da personalidade ocorre por meio de estágios, nos quais a energia psíquica, libido, se concentra em diferentes zonas do corpo. Fase oral, 0 a 1 ano. Zona de prazer é a boca. Sucção, morder, dependência e compulsões orais. Fase anal, 1 a 3 anos. Zona de prazer é o ânus. Controles dos esfínteres, excesso de organização e desorganização. Fase fálica, 3 a 6 anos. Zona de prazer, genitais. Surgem os complexos de Édipo e Electra. Formação do superego e identificação com os pais. Período de latência, dos 6 aos 11 anos. A energia sexual se reprime, com foco maior nas outras interações sociais, como escola, amizades e habilidades sociais. E fase genital, adolescência em diante. Retorno da libido aos genitais, agora voltada para relações maduras e afetivas. Método da psicanálise. Freud desenvolveu técnicas como associação livre, análise de sonhos, transferência e contratransferências e interpretações de lapsos e sintomas. O objetivo é trazer conteúdos inconscientes à consciência. Após Freud, surgem também outros pensadores de áreas parecidas com a psicanálise, como Lacan, Melanie Klein, Anna Freud, entre outros. O humanismo. Principais autores: Rogers e Maslow. Fala sobre o potencial humano, a autorrealização.
enfatiza a experiência objetiva. O humanismo é uma abordagem psicológica que surge nos anos de 1950 como uma terceira força, em resposta ao behaviorismo, que reduzia o comportamento ao ambiente, e à psicanálise, que enfatizava conflitos e o inconsciente. Para os humanistas, o ser humano é ativo, livre, capaz de escolha e possui um potencial inato para crescer. Carl Rogers é o criador da terapia centrada na pessoa. Valorizou a experiência subjetiva, autenticidade e crescimento pessoal. Acredita que todo indivíduo tende naturalmente à autorrealização, condições essenciais para o crescimento, empatia, aceitação incondicional, congruência. O terapeuta não corrige, ele facilita o desenvolvimento da pessoa. Outro nome bastante citado é Maslow, que é o criador da famosa hierarquia das necessidades. É uma pirâmide onde elenca as realizações humanas. A base está as fisiologias, que é comida, sono, abrigo, seguida por segurança, amor e pertencimento, estima e autorrealização. Pontos centrais da psicologia humanista. O ser humano tem uma tendência natural de crescer, amadurecer e buscar sentido, desenvolvendo suas capacidades. Não é determinado apenas pelo ambiente ou pelo inconsciente. A realidade vivida pela pessoa, suas percepções, emoções, sentimentos e interpretações é mais importante do que as descrições externas. O foco é compreender como o indivíduo vê o mundo. O humanismo parte da ideia de que as pessoas são boas por natureza, possuem liberdade, buscam crescimento e realização e têm capacidade de escolha e responsabilidade. Então, o humanismo valoriza a experiência subjetiva, acredita no potencial de crescimento e busca a autorrealização como meta de vida. E enfatiza a relação terapêutica deve ser acolhedora e empática. Cognitivismo, com nomes como Beck, Piaget e Nietzsche. O cognitivismo é uma abordagem que coloca no centro do estudo psicológico os processos mentais, pensamentos, crenças, interpretações, memórias, linguagem, atenção, tomada de decisão e resolução de problemas. Ele surge como uma reação ao behaviorismo que ignorava processos internos. A chamada Revolução Cognitiva de 1960 transformou profundamente a psicologia ao afirmar que a mente pode ser estudada cientificamente. Os seres humanos processam informações. O comportamento é guiado por interpretações internas. Esta evolução aproximou a psicologia de áreas como linguística, neurociência e ciência da computação. Aaron Beck é o criador da teoria cognitiva. Estudou como crenças e pensamentos automáticos influenciam emoções e comportamentos. Não são só os eventos que causam sofrimentos, mas as interpretações que fazemos deles. Jean Piaget é o criador da teoria do desenvolvimento cognitivo. Estudou como a criança constrói o conhecimento. Mostrou que o pensamento infantil segue etapas qualitativas, não apenas uma visão menor do adulto. Etapas do desenvolvimento: sensório-motor, 0 a 2 anos, pré-operatório, 2 a 7 anos, operatório concreto, 7 a 11 anos e operatório formal, a partir dos 12. Piaget descreve processos como assimilação, acomodação e equilíbrio. O Ulrich Nietzsche, considerado o pai da psicologia cognitiva moderna, estudou a percepção, memória e processamento de informações. Enfatizou que a mente funciona como um sistema de processamento, recebe, organiza, armazena e recupera informações. Em síntese, o cognitivismo colocou o pensamento no centro da psicologia. Mostrou que interpretar o mundo é tão importante como reagir a ele. Revolucionou a psicologia nos anos de 1960. Gerou aplicações como TCC, psicologia educacional e ciência cognitiva.
A psicologia contemporânea não se limita mais a uma única escola teórica. Pelo contrário, ela integra diferentes perspectivas, reconhecendo que o comportamento humano é complexo e multifatorial. A abordagem moderna é multidisciplinar, conectando conhecimentos da biologia, sociologia, antropologia, filosofia, educação, medicina, neurociência, entre outros. Hoje, a psicologia integra diferentes perspectivas: biológica e neurociência, social e cultural, cognitiva e comportamental, fenomenológica, positiva e sistêmica. A multidisciplinariedade é uma característica essencial da prática atual. Perspectiva biológica e neurocientífica. Foca nos processos físicos e biológicos que influenciam pensamentos, emoções e comportamentos. Inclui funcionamento do cérebro, neurotransmissores, genética, sistema endócrino, neuroimagem, neuropsicologia, bases neurobiológicas de transtornos mentais. Pergunta-chave: o que acontece no cérebro quando pensamos, sentimos ou nos comportamos de certa maneira? Perspectiva social e cultural. Analisa como contextos sociais e culturais moldam pensamentos e comportamentos. Inclui normas culturais, papéis sociais, preconceitos e estereótipos, relação de grupos, psicologia comunitária e psicologia social. Pergunta-chave: como a cultura e o ambiente social influenciam as nossas ações e identidades? Perspectiva cognitiva e comportamental. Combina foco nos processos mentais, cognições, com análise do comportamento observável, behaviorismo moderno. É a base para terapias como cognitivo-comportamental, a TCC. Inclui crenças e pensamentos automáticos, esquemas cognitivos, aprendizagem, tomada de decisão e regulação emocional. Pergunta-chave: como nossos pensamentos e aprendizados moldam como agimos e sentimos? Perspectiva fenomenológica, baseada na experiência subjetiva e consciente do indivíduo, muito ligada à psicologia humanista e existencial. Inclui percepção do mundo, sentido e significado da experiência, autenticidade, liberdade e responsabilidade pessoal. Pergunta-chave: como a pessoa vive e interpreta sua própria existência? Psicologia positiva. Foca no florescimento humano, bem-estar e potencialidades. Inclui emoções positivas, forças pessoais, resiliência, esperança e otimismo, engajamento, satisfação de vida. Pergunta-chave: o que torna a vida significativa e como promover bem-estar? Perspectiva sistêmica. Enxerga o indivíduo inserido em redes de relação, especialmente nos sistemas familiares, muito presente na terapia familiar e na abordagem sistêmica em saúde. Inclui padrões de interação, comunicação, regras familiares e sociais, ciclos familiares e sistemas complexos. Pergunta-chave: como os relacionamentos e sistemas dos quais fazemos parte influenciam nosso comportamento? A psicologia é uma ciência ampla e diversificada. Suas áreas de pesquisa investigam diferentes aspectos do comportamento, dos processos mentais e das relações humanas. Cada área produz conhecimento que fundamenta intervenções clínicas, educacionais, organizacionais, sociais e da saúde. Algumas áreas de pesquisa são neuropsicologia, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, psicopatologia, psicologia cognitiva, psicologia da saúde e psicologia organizacional. Neuropsicologia estuda a relação entre o cérebro, cognição e comportamento. Foca em lesões cerebrais, funções cognitivas, atenção, memória, linguagem, funções executivas, avaliação neuropsicológica, reabilitação cognitiva e transtornos neurológicos, AVC, TCE,
doenças degenerativas. Psicologia social. Estuda como o ambiente social influencia o comportamento humano. Foca em relações interpessoais, influências sociais, estereótipos e preconceitos, comportamento em grupo, tomada de decisão e atitudes e mudanças de comportamento. Psicologia do desenvolvimento. Estuda o ser humano ao longo de todo o ciclo vital, da infância à velhice. Foca em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioemocional, linguagem, personalidade, relações familiares e escolares e envelhecimentos. Psicopatologia. Estuda transtornos mentais, seus sintomas, causas e manifestações. Foca em ansiedade e depressão, transtornos de humor, transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, bases biológicas, sociais e psicológicas da psicopatologia e modelos diagnósticos, como o CID, o CID-11 e o DSM-5, Psicologia cognitiva. Estuda os processos mentais internos, como atenção, memória, percepção e linguagem, pensamento, tomada de decisão, resolução de problemas. Psicologia da saúde. Estuda a interação entre aspectos psicológicos e saúde física. Foca em adesão ao tratamento, estresse e enfrentamento, psicologia hospitalar, doenças crônicas, comportamento de risco, como tabagismo e sedentarismo, promoção de saúde e prevenção. Psicologia organizacional e do trabalho. Estuda o comportamento humano no contexto profissional e organizacional. Foca em clima e cultura organizacional, motivação no trabalho, seleção e treinamento de pessoas, liderança, saúde mental no trabalho e ergonomia e produtividade. Cada área gera pesquisas, métodos, teorias e instrumentos fundamentais para avaliação psicológica, psicoterapia, projetos sociais, ação em saúde, escola e educação, organizações de empresas, políticas públicas e intervenções clínicas e comunitárias. A prática psicológica atual depende dessas bases científicas multidisciplinares que se integram, interagem e atuam para o desenvolvimento humano. Nessa primeira parte do conteúdo Psicologia, Ciência e Profissão, você aprendeu o que torna a psicologia uma ciência, objetos de estudo da psicologia, métodos utilizados na investigação científica, o desenvolvimento histórico da psicologia e as principais abordagens psicológicas, e como a psicologia hoje se faz ciência. Se gostou desse conteúdo, curte e compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima parte.